Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Quero compartilhar uma palavra que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo discernimento. Toda a sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Toda a Bíblia, e a Edmeia Williams, a missionária Edmeia Williams, fala muito isso, que toda a Bíblia é uma história de amor escrita pelo Pai, cujo protagonista é o seu filho unigênito. Essa história aponta para a graça redentora de Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para a graça redentora de Jesus Cristo. Essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma mensagem libertadora a todos que pela fé aceitaram Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Em Cristo é uma expressão utilizada muitas e muitas vezes no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, e é a chave para entendermos aquilo que Deus fez, faz e fará por nós, seu povo. Em Cristo nós fomos eleitos por Deus. E quando a Bíblia fala que Deus nos escolheu nele, significa que por sua determinação e soberania nos deu a sua graça salvadora, sem olhar para qualquer mérito em nós. Graça é favor imerecido. Em Cristo fomos adotados como filhos amados. Em Cristo recebemos a redenção, a remissão, o cancelamento dos nossos pecados. Redenção é a libertação da escravidão através de um pagamento de alto preço. Até conhecermos Jesus, nós fomos escravos do pecado, escravos da nossa própria carne. Mas em Cristo nós fomos seladas pelo Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo não é somente a entrada paga, adiantada, que confirma a posse daquele que nos comprou com seu sangue e selou, mas também é a própria garantia de qualidade de vida que temos aqui na terra e a que teremos no céu. Todos esses benefícios foram conquistados por Jesus na cruz e oferecido a nós
pela graça, que é favor imerecido. Nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte eterna, porque vamos pensar em Adão e Eva, bastou um pecado para que eles perdessem o paraíso. Então nós não temos que achar que merecemos qualquer coisa, mas pela graça que Jesus derramou sobre nós é que nós temos a salvação, temos a redenção. Lá em lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14, depois eu vou pular para o 16 e 17, diz assim: o verbo, que é Jesus, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Mas será que se pode crescer em graça? O que é crescer em graça? Lá em Lucas 2, se referindo a Jesus, disse assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Essa palavra também foi dita ao profeta, ao juiz, ao homem de Deus chamado Moisés, lá no primeiro livro de Samuel. Crescer em graça é crescer em submissão à vontade de Deus. Em Lucas 1,30 diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E respondendo ao anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso está lá em Lucas 1,30, depois 35 e 38. Eu acho muito interessante essa passagem. Eu acho maravilhosa essa passagem, porque a submissão de Maria me constrange. Eu não sei quanto a você, mas a submissão dela me constrange. Ela não questionou. Ela não disse a Deus que poderia ser apedrejada e morta, porque pela lei de Moisés, se você traísse o seu noivo e muito mais o seu marido, pela lei, você podia ser apedrejado. Toda pessoa que fosse achada em adultério era uma pena de morte, ia ser apedrejado, estava escrito na lei. Então, e a Maria era judia, assim como José, né? Então José sabia que não tinha dormido com Maria, então teria todo o direito de apedrejar a sua noiva. Ela era noiva de José. Porque ela diz ao anjo: mas como se dá isso? Eu não conheço ainda varão, né? Não conheço ainda homem. Ou seja, não tive sexo com meu noivo, é o que ela quis dizer. E quando o anjo disse que sobre ela o Espírito Santo a cobriria e o que viria, quem ela ia gestar era fruto do Espírito Santo, ela não questionou nada. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela simplesmente obedeceu. É óbvio que ninguém acreditaria nela. Por exemplo, ia pensar isso. Meu noivo não vai acreditar e ninguém mais. A sociedade inteira não vai acreditar em mim. Mas ela simplesmente, pela fé, obedeceu. Ela simplesmente se colocou no centro da vontade de Deus. Glória a Deus que o anjo deu um sonho para José e disse a ele que o que Maria estava esperando vinha do Espírito Santo. E nós fazemos como Maria? Será que estamos achando graça diante de Deus, sendo submissas à sua vontade? Será que estamos prosperando em graça? Meus amados, minhas amadas, eu digo, essa é a maior de todas as
prosperidade. Se fala muito hoje em dia em prosperidade. Prosperidade financeira, prosperidade social, prosperidade de ascensão. Mas a prosperidade da graça é a maior de todas. Em Lucas 4, 22 disse: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Será que todos a nosso redor também se admiram das nossas palavras, das palavras de graça saídas da nossa boca? E é graças a Jesus que estamos vivendo na era da graça e não na era da lei. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei por nós. Nós não podemos, não precisamos cumprir toda a lei de Moisés, porque Jesus cumpriu por nós essa lei. Então, se não estamos mais debaixo da lei, é sinal, é uma pergunta aqui, é sinal que podemos fazer tudo o que quisermos, não precisamos mais renunciar a nada, não precisamos mais mortificar a nossa carne. Será que é isso? O apóstolo Paulo nos responde, lá em Romanos 6, de 1 a 2, de 15 a 18, diz: mas o quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo aqui apresenta uma resposta a essa ideia equivocada, mas infelizmente comum, de que podemos pecar à vontade, porque a graça é maior do que o pecado. Jesus vai nos perdoar mesmo? Não, querido, Jesus vai nos perdoar diante do nosso arrependimento, diante da nossa confissão, mas não temos que pecar porque Jesus já viveu a cruz no nosso lugar. Quem pensa assim esquece de que de nossa união com Cristo há dois resultados: remoção da nossa culpa pela morte sacrificial de Cristo e a eficácia da ressurreição numa vida nova de santidade. Quando nos entregamos a Jesus, nascemos de novo, somos novas criaturas. Quando Cristo morreu, nós morremos também nossa natureza pecaminosa. O batismo simboliza isso. Quando descemos as águas e saímos dela, estamos dizendo para toda igreja, para todas as pessoas que morremos com Cristo, que nós abandonamos o pecado ali e renascemos para viver uma vida santa com Deus. Paulo faz uma comparação entre a redenção e o mercado de escravos que havia na época. O escravo era obrigado a servir ao seu senhor até a morte. Uma vez morto, o dono não conseguiria mandar mais nele, óbvio. Igual a nós, o nosso velho dono, Satanás, e a nossa própria carne não tem mais direito sobre nós, porque já morremos com Cristo e agora somos propriedade dele, exclusiva dele, de mais ninguém. A pergunta é: a quem você obedece? Pela graça é que temos condições de vivermos uma vida santa. É porque estamos na graça que não podemos pecar. E não podemos baratear a graça, já que para alcançá-la, Jesus teve que pagar um preço muito alto. Às vezes, não entendemos por que acontecem algumas calamidades, mas Deus foi quem nos dotou do poder de sentir dor, e foi Ele que nos fez menor do que a capacidade de entendermos certas coisas, pois os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos.
Mas nesses momentos temos que dirigir nossa dor e nossa falta de entendimento a Ele, pois a graça dele tem que nos bastar. Uma vez salvos pela graça de Deus em Cristo, somos chamados a viver de modo digno de toda nossa nova vocação, através de uma vida santa marcada pelas boas obras e para o louvor da glória de Deus. É preciso que haja esforço, diligência, a fim de preservar a unidade do Espírito Santo e, apesar das adversidades, promover a comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso é necessário servirmos uns aos outros com os dons que recebemos, até que cheguemos à estatura de Cristo, até que reflitamos a sua imagem e semelhança. Prosperidade é sermos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Prosperidade é andarmos no caminho que Deus preparou para cada um de nós. Prosperidade é crescer em graça diante de Deus para agradá-lo e louvar o seu nome. Prosperidade é crescer em graça diante dos homens, a fim de ganhá-los para Cristo, a fim de edificá-los e servi-los a exemplo de Jesus. Crescer em graça é pregar com as nossas atitudes, demonstrando o amor de Deus em nós. É ser carta viva, escrita em nós, em nosso coração, com as mãos do próprio Jesus. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós, que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz.